Fala pessoal, Titio Bruno na área para mais uma aulinha aí para você que está desesperado, não entendeu porcaria nenhuma que o professor te explicou sobre inox. Hoje a gente vai tentar desmistificar esse conteúdo que é extremamente complicado, mas eu vou explicar de uma forma fácil. Quer ver como é que funciona? Vem comigo! Então vamos lá, gente. Basicamente o inox vai estudar a oxidação das coisas, a transferência de elétrons de uma substância para outra ou de um elemento para o outro. Como é que funciona esse troço? Quando você tiver um elemento, qualquer que seja ele sempre vai ter um NOx fixo ou variável. A partir desse momento você consegue dar um número de NOx para o elemento que está na tabela periódica. Quando o elemento for substância simples, ou seja, O2, N2, O3, Fe, ou seja, só tem o mesmo elemento aqui, o NOx dele vai ser zero, porque ele não consegue fazer transferência de elétrons com ele mesmo. Basicamente vai ter uma regra fixa para NOx, A, que são as famílias da tabela periódica, e aí você vai colocar a sequência mais 1, mais 2, mais 3, menos 3, menos 2, menos 1, pulando a família 4A. Ainda vai aparecer aqui para vocês a prata e o zinco, que tem NOx fixo, mas basicamente eu vou dar outro esquema aqui para vocês. Como é que vai ser o esquema? Esse aqui, ó. Então substância simples é 0, família 1A e a prata é mais 1, família 2A, carga de mais 2, família do boro, né, que é a família aqui entre o alumínio e 3A, como hidrogênio mais 1, oxigênio geralmente é menos 2, só toma cuidado que vai aparecer aí um superóxidos e o peróxido. O peróxido a gente vai falar hoje. Ainda tem a família 5A, 6, 7A, cada um tem uns NOx aqui variados, e por isso que eu brinquei com vocês, ó. 1, 2, 3, depois 3, 2, 1, então família 5, 6 e 7, NOx de menos 3, menos 2, menos 1, respectivamente. Quando você somar qualquer elemento, a carga dele tem que dar zero, a não ser se ele já for um íon, se ele for um cátion ou um ânion. Ele já vai dar uma carga, então a carga é a soma dos números que você quer. Como é que funciona? Da seguinte forma, para você que basicamente faltou na aula, o professor calculou o NOx, você não entendeu nada, agora começa a brincadeira. Então eu vou ter uma substância, eu vou ter que sempre saber o NOx das minhas duas pontas, da ponta esquerda e da ponta direita. O que eu vou fazer? O oxigênio é da família 6A, o NOx dele é menos 2, ó. Vou colocar o NOx menos 2 aqui. Já o hidrogênio tá aqui no meu esquema, mais 1, então o NOx dele vai ser mais 1. Coloco aqui embaixo, mais 1 para o hidrogênio, menos 2 para o oxigênio. E vou chamar o meu elemento de central de X. Por que de X? Porque é uma incógnita, é o que eu quero descobrir. O que eu vou fazer agora? O número de cima multiplica o número de baixo. O número de cima multiplica o número de baixo. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Menos 2 vezes 4 vai dar menos 8. Mais 1 vezes 2, mais 2. Então eu tenho basicamente uma equação do primeiro grau. Mais 2 mais x, menos 8 tem que ser igual a zero. Isso está sendo representado aqui. Como eu tenho que fazer essa conta, vai ficar 2 mais x menos 8 igual a 0, x igual a 6, então o NOx do enxofre é 6. Simples assim. Vamos supor que de repente cai um outro exercício para vocês. Um pouquinho mais complicado aqui, né? Eu tenho um elemento central com o número 2 agora. Como é que eu vou fazer? Você vai montar ele dentro desse esqueminha aqui, ó, dentro desse joguinho da velha aqui sem a parte de baixo. Vai fazer o mesmo esquema de sempre. O sódio vai valer mais 1, porque ele é da família 1A, e o oxigênio vai valer menos 2, porque ele é da família 6A. E o cara central eu vou chamar de x. Aí eu faço o mesmo esquema. O de cima multiplico o de baixo, o de cima multiplico o de baixo e o de cima multiplico o de baixo. Sempre vai ficar assim, o de cima multiplicando o de baixo. Caio numa equação do primeiro grau aqui de novo. Essa soma tem que dar zero, porque não aparece nenhuma carga aqui em cima. Então, por exemplo, não aparece nenhum menos 2 ou menos aqui em cima. E já que é uma equação do primeiro grau, é só montá-la direto. 4 vezes mais 1 dá 4. 2x daqui, menos 14, do 7 vezes menos 2. Igual a zero. O que tem letra fica com quem tem letra, quem não tem letra fica com quem não tem letra. Então vai ficar 4 menos 14 igual a 2x. X é igual a 10 dividido por 2, logo x vai dar 5. Então o NOx desse fósforo aqui vai dar 5. Vai ter o mesmo elemento sempre, né, central aí, com o NOx variado. Como é que você vai fazer isso? Mesmo esquema de sempre. Então eu já montei aqui direto, porque basicamente você vai usar esse esqueminha aqui. Pega a estrutura, copia ela, divide aqui dentro desse joguinho da velha sem a parte de baixo, e aí você monta toda a estrutura. Então aqui, ó, o K é da família 1A, então vale mais 1, o oxigênio da 6A vale menos 2, quero descobrir do cloro. Então ficou 1 mais x menos 2 vezes 2 dá 4 aqui. Então o NOx do elemento central do cloro dá 3. Então sempre o NOx do cloro vai dar 3? Não, ó. O cloro neste caso aqui deu 5, o cloro neste outro caso deu 1 e o cloro neste outro caso deu 7. Então toma muito cuidado com isso. Nem sempre o NOx do elemento central vai ser o mesmo. Cuidado com o peróxido. Por que cuidado com o peróxido? O peróxido é a água oxigenada que a gente chama popularmente aí, mas o nome dela seria peróxido de hidrogênio corretamente. Então tá aqui a fórmula dela e aqui uma representação. Essa representação é assim porque
que essa estrutura é tridimensional. Então, como é que eu vou identificar o peróxido? O peróxido ele sempre vai estar com os metais alcalinos ou alcalinos terrosos, família 1 e 2A, além da prata e o zinco. Então aparecem alguns peróxidos aqui para vocês. O peróxido de prata, o peróxido de sódio, o peróxido de potássio e assim vai. Por que tem que tomar cuidado com ele? Porque o NOx do peróxido sempre vai ser -1 aí para oxigênio e porque ele pode fazer coisas do tipo pasta de elefante. Esse negócio é basicamente iodeto de potássio com água oxigenada e detergente. O iodeto de potássio, ele entra como um catalisador e desloca o oxigênio da água oxigenada. A água oxigenada fica presa dentro do detergente e forma essa espuma aí que a gente brinca que é a famosa pasta de elefante. Pode aparecer também do professor te dar lá uma fórmula direto e aí basicamente você calcular o NOx a partir dessa fórmula de todos os elementos ou de alguns elementos específicos. Então ele já me deu aqui o NOx do hidrogênio de +1 e o NOx do manganês de +2. Eu tenho que fazer alguma coisa nesses casos? Não. E aí eu vou para a parte que eu considero mais fácil. Coloco o NOx dos oxigênios. Começaria por esse. Só que não. Por que não neste caso? Será? Porque aqui eu tenho água oxigenada, H2O2, acabei de mostrar. Então esse oxigênio aqui vai valer -1. Então eu vou para o que eu conheço, porque eu não tenho dúvida. -2 aqui em cima e -2 aqui na minha água, da água oxigenada, NOx de -1. Até aqui, beleza, coloquei o NOx para todos os oxigênios, lembrando que a água oxigenada aqui valia -1 e da minha água normal vale -2. Depois eu tento completar com os NOx dos elementos que eu conheço, por exemplo o hidrogênio. O hidrogênio vale +1 porque ele é da família 1A. Coloquei aqui nessa ponta e coloquei nessa outra ponta também, tanto a minha água oxigenada quanto a minha água. Depois eu vou calcular o NOx do manganês aqui nesse caso. Então -2 vezes 4, -8. Tem uma carguinha negativa aqui em cima ainda. Eu tenho que fazer uma conta, -2 vezes 4, e ainda tem que sobrar -1. E eu vou chamar esse cara aqui de x. Ficaria x menos 8 é igual a -1. Logo x é igual a 7. Acertou, miserável. Então é só eu colocar esse 7 aqui em cima e estaria classificado todo mundo, exceto esse oxigênio aqui sozinho, né, que vale 0. E aí, tranquilo, de boa, sem problema. Já acabou. Pode aparecer ainda de algumas substâncias sozinhas e um outro elemento aqui. Como é que vai funcionar esse troço? Então, elemento sozinho, sempre o NOx é 0. Elemento sozinho, sempre o NOx é 0. E aí aqui eu vou fazer aquela continha básica de sempre. O cloro é da família 7A, vale -1. -1 vezes 3, mais 3, então o NOx do ferro vai ser 3+. Ah, mas aí tava falando de NOx e meu professor entrou no assunto lá de oxidação, redução, agente redutor, agente oxidante. Como é que funciona isso? Vou pegar o mesmo exemplo de agora, o ferro 0, depois o oxigênio 0, depois o ferro 3 e o oxigênio 2. O que você vai fazer? Você vai pegar os canais que a gente chama. Então o ferro daqui, de 0, ele foi para 3, então ele alterou. O oxigênio de 0, ele foi para -2, então ele alterou também. Você sempre vai olhar todos os elementos e só vai pegar os canais que variaram. Então eu vou pegar o ferro aqui e vou do outro lado e olho. Aumentou o número dele, significa que ele perdeu elétrons, significa que ele está oxidando. Se ele diminuiu aqui, o número dele significa que ele ganhou elétrons, então ele está reduzindo. Como é que você vai fazer para lembrar isso? Aumentou, oxidou, diminuiu, reduziu. Sempre vai lembrar assim que vai funcionar. Agora, como é que eu vou fazer para agente redutor e agente oxidante? É o contrário do que eu achei lá em cima. Então, quem estiver oxidando é o meu agente redutor. Quem estiver reduzindo é o meu agente oxidante. Simples assim. E aí, para terminar, vem comigo, vamos tentar montar todo esse troço aí com esse carinha aqui. Então, se você puder, dá um print na tela, tenta escrever no papel, tenta fazer de cabeça aí e depois dá uma sequência no vídeo para ver se você Acertou. E aí, comenta aqui para mim, por favor, se você acertou o exercício ou não. O que você vai fazer sempre? Coloca os oxigênios primeiro. Só confere se não tem nenhum peróxido aí no caso. Não tem, né? Aqui é o enxofre, então é um metal da família 6A. Na sequência também não tem nenhum cara que termina aqui com O2. Tranquilo. Coloca -2 para todos os oxigênios que você vê. Depois você vai para o outro cara. Então o que você vai fazer aqui? -2 vezes 3 mais 6 igual a 0. Então mais 6 menos 6 deu 0. -2 vezes 2 menos 4 para dar 0 mais 4. -2 vezes 3 menos 6. Para dar 0 essa conta, eu vou colocar um 3 aqui em cima. Por que 3? Porque o 3 aqui de cima vezes esse 2 aqui de baixo dá 6. Bom, mas eu não tinha me ligado nisso. Então como é que você vai fazer? Esquece que a gente colocou esse número aqui e aí você vai fazer x vezes 2. Então é 2x menos 6 daqui é igual a 0. Fazendo essa continha aí, 2x é igual a 6. Logo x é igual a 3. Por isso que aqui tinha dado o número 3. Beleza? Depois o último cara aqui, -2 vezes 3 vai dar o -6, que é direto a carga de mais 6 ali. Calculei todo mundo e aí eu quero colocar quem variou e quem não variou. Então olho lá o meu primeiro elemento, que é o cromo. Tá aqui, mais 6. E ele foi para mais 3. Ele variou. Põe meu canal lá. Depois eu vou pegar o outro cara que variou. Mais 4 aqui. Vou pegar o enxofre aqui, 4
e 6. Então variou também. De 6 para 3, o número diminuiu, reduziu, a mão da redução. De 4 para 6, aumentou o número, se aumentou, oxidou. Dúvidas, perguntas, questionamento, comentários, por favor. Se esse vídeo te ajudou, comenta com seus amigos, compartilha com seus amigos, manda para seus amigos, você vai acabar me ajudando também. Qualquer dúvida, manda nos comentários que a gente vai sentir um imenso prazer em responder vocês. Até a próxima, valeu, fui!